E a relação de troca entre a produção, o que se tem de produção de soja e milho, em relação àquilo que o produtor usa para chegar a esses resultados, tem piorado durante os últimos anos, principalmente nos últimos meses, em relação principalmente à aquisição de fertilizantes, entre outros produtos que acabam impactando diretamente os resultados das lavouras. Para falar a respeito deste tema e principalmente como é que deve ficar o resultado dessa relação de troca para a próxima safra 2021-2022 no Rio Grande do Sul. Eu converso agora pela internet com Antônio da Luz, ele que é o economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Antônio, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Essa relação de troca, nós temos observado, ela tem sido cada vez pior, isso para qualquer tipo de produção no país. Como é que está a avaliação de vocês neste momento aí no Rio Grande do Sul? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, que prazer estar contigo, com todos os telespectadores do canal do Boi. Sim, e eu vou responder a tua pergunta em duas partes, se me permite. Nós temos um problema que nós precisamos reavaliar nas próprias construções das relações de troca, que são instrumentos importantes para fins de produção, para fins agronômicos. Agora, do ponto de vista econômico, financeiro, a construção de relações de troca, tais quais o produtor costuma fazer, elas são extremamente perigosas, porque elas trazem algo que o pessoal que é mais velho vai me entender perfeitamente, que é a indexação. Quando eu indexo os meus custos de produção aos preços dos meus produtos, fazendo, portanto, uma relação de troca financeira, eu tenho uma tendência de que sempre quando os preços das commodities subirem, elas vão puxar junto o preço dos custos. Então, por isso que você tem essa sensação, eu tenho essa sensação, e os produtores que acompanham o canal do Boi têm a sensação de que essa relação de troca vem piorando. Claro, toda vez que os preços das commodities sobem, eles puxam junto os preços dos insumos, e isso é muito ruim, porque eu transfiro renda de um setor para o outro, e quem faz isso é o próprio produtor. Então nós temos que ter uma mentalidade frente à nossa posição de compras de insumos um pouco mais voltada para as questões financeiras, e não simplesmente de troca. Quando eu olho este último período, eu tenho uma explosão dos preços dos insumos. Uma explosão muito forte, puxada por três pilares básicos que nós devemos levar em consideração. O primeiro deles é uma própria escassez internacional mesmo. Nós tivemos um problema de fornecimento, nós tivemos um inverno mais complicado no hemisfério norte e nas regiões produtoras. Depois nós tivemos, ao longo da pandemia, uma série de desconexões no comércio internacional de tudo quanto foi produto, inclusive dos fertilizantes. Faltava navio, até hoje, falta container. Nós estamos com um processo de comércio internacional bastante complicado ainda. Então, muito produto deixou de ser entregue de maneira pontual ao longo do ano de 2020 e, sobretudo, já em 2021, e esse produto que já deveria ter sido internalizado no Brasil deixou os estoques internos aqui muito baixos. O que aconteceu aqui não foi um fenômeno só nosso, aconteceu no mundo inteiro. Então, a própria pandemia e os efeitos dela no frete internacional, nas transações internacionais geraram esse tumulto todo. E o terceiro e último pilar que nós identificamos como algo grave no mercado de insumos é a própria oportunidade que alguns traders se valem para aumentar o preço diante dessas circunstâncias, né? Há sim um aumento maior. Eu sei que o câmbio justifica muita coisa, mas não dá para justificar todo esse aumento que temos aí.
Antônio, e o produtor rural que tem conversado conosco aqui no canal do Boi, ele tem sempre posicionado, principalmente o produtor de soja, de milho, que essa relação, principalmente o barter, com parte das traders, por parte daquelas empresas que entregam esses insumos, ela teve uma relação que ficou menos favorável a ele, poderíamos dizer dessa maneira. Isso também é um resultado direto dessa crise energética, de um petróleo mais elevado, de um gás também muito mais elevado preço no mundo todo. Esse talvez seja o principal patamar ou o principal argumento que tenha pesado sobre o custo dos insumos no Brasil e no mundo? Eu acho que são bons elementos, tá? Eu não tenho dúvida que eles contribuem muito. Mas, Fabiano, nós temos que entender que o que está acontecendo no planeta neste momento é um processo inflacionário. Então, muitas pessoas falam, mas a comida está mais cara, a inflação é de alimentos. Não, não há inflação de alimentos. Não há. O que há é inflação, aonde os alimentos também estão sofrendo esse problema. Então, veja, você citou o petróleo. Petróleo não é uma coisa de comer. Você citou energia, não é de comer. Citou gás, não é de comer. Se nós pegarmos os preços dos elétricos, explodiram no mundo inteiro por falta de peças e de componentes para montagem desses produtos. Automóveis, máquinas, etc. Tudo está mais caro. E quando nós olhamos que estamos vivendo um processo inflacionário, onde a inflação dos Estados Unidos esse ano deve chegar a 7%, que para os níveis deles é uma coisa absurda, eu não tenho como imaginar que os meus custos de produção eles vão estar imunes ao processo inflacionário. Não, eles não estão imunes ao processo inflacionário. Nós aqui no Rio Grande do Sul temos um índice de inflação de custos, que é o IICP, que é o Índice de Inflação dos Custos de Produção. Nós medimos ele desde 2010. Todos os meses a Farsul divulga esse índice e nunca, Fabiano, nunca nós tivemos uma inflação acumulada de custos de produção tão elevada como nós estamos experimentando agora. Então, eu te diria que sim, esses fatores todos que tu elencastes muito bem, eles são importantes para esse aumento de custo, mas eu preciso compreender que inflação, ela gera inflação, ela gera uma inércia inflacionária e ela retroalimenta a si mesma. Então, nós temos estes componentes, mas nós não podemos desconsiderar o que está acontecendo em escala global do ponto de vista inflacionário, que também é resultado da pandemia, porque nós tivemos ao longo da pandemia os governos no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, jogando pilhas de dinheiro na economia, pilhas e pilhas e pilhas de dinheiro na economia. Não estou aqui criticando, acho que as medidas eram corretas para que a economia não entrasse em colapso, mas jogar dinheiro na economia, ter desequilíbrios fiscais, ampliar a base monetária, sem a adequada aumento da oferta de produtos, seja pelo lado monetário, seja pelo lado fiscal, tem como efeito colateral inflação. Isso se sabe há pelo menos 700 anos. Então, os governos fizeram o que tinham que fazer para a pandemia, mas vamos viver com um efeito colateral todo esse ano e provavelmente mais a metade do ano que vem, com inflações ainda elevadas, e os produtores precisam ter em consideração que os custos estão altos e tendem a aumentar mais.